Olá, meus alunos, e aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas, ok? Módulos 85 e 86, além dos módulos 87 e 88 sobre a subordinada adjetiva restritiva. E o módulo 89 e 90, módulos 89 e 90 sobre oração subordinada adjetiva explicativa, ok? De acordo com o sentido que transmite, a oração subordinada adjetiva pode ser classificada, nesses dois tipos, tanto na restritiva quanto na explicativa. Nesse momento, nós vamos estudar, então, como é que ela assume esse papel de adjetiva, de subordinada adjetiva, ok? Então, olha só, após o estudo das orações subordinadas substantivas, e das adverbiais, o foco agora vão ser as adjetivas, ok? Vamos ler a continuação da crônica, lírica, sabedoria subterrânea, e tentar identificar as orações adjetivas nela, ok? Sabedoria subterrânea. A pequenez do homem diante da evolução do planeta Terra é evidente. 2,5 milhões de anos atrás, os oceanos já se faziam abrigo das primeiras manifestações de vida terrena, que sequer necessitavam de ar para prosperar. Os primeiros verdes se nutriram sob a água e, quiçá, no salto mais importante dessa crônica, fizeram produzir oxigênio. Reinaram os animais soberanos por cerca de 100 milhões de anos, até o surgimento desse ser que vos falo. Dá-se o raciocínio por motivos de vergonha. Quando me sentei na poltrona do albergue após o passeio no parque, com intenções de refletir, irrompeu um novo furacão, despertado pelo desrespeito com que fui tratado pelas testemunhas de minha investigação particular. É certo que o pensamento ancião hão de trazer sabedoria. As plantas estão aqui há muito mais tempo do que eu, mas a audácia, essa me enerva. Tão humano o pesar que é provocado pela prosperidade ou pela felicidade de outrem. Acendi o cachimbo e constatei perpetuar a pequenez. Que ridículo! O homem deseja destruir tudo com suas próprias mãos, e o furacão dissipou-se junto da fumaça, densa, formada em parte pelos meus pensamentos e em parte pela minha ilusão do poder. Luiz Carolina. Nós observamos aqui, no segundo período do primeiro parágrafo, que já é possível identificar uma oração subordinada adjetiva, olha lá, que sequer necessitavam de ar para prosperar. Observe que essa oração se refere ao trecho, às primeiras manifestações de vida terrena, conferindo uma qualidade, como faz um adjetivo. Lembrando que o adjetivo é basicamente um modificador do substantivo, ele atribui qualidade, estado, aspecto ou modo de ser. Ele pode exercer a função sintática de adjunta adnominal ou de predicativo, tá? De modo muito parecido ao adjetivo, a oração subordinada adjetiva vai exercer a função de adjunta adnominal, de um substantivo ou de um pronome da oração principal, certo? Vamos ver outros exemplos. Olha lá, pessoal, as orações subordinadas adjetivas, elas vão exercer a função de adjunta adnominal, como eu falei. Observe o exemplo, desejamos uma paz duradoura. Período simples, apenas um verbo, duradoura, adjunta adnominal, Adjetivo com função sintática de adjunta adnominal. Quando você transforma num período composto, esse período simples, olha só o que acontece. Desejamos uma paz que dure. Esse que dure, você introduz aí um pronome relativo, o pronome relativo que. E isso é muito frequente, vai ser muito comum isso nas orações subordinadas adjetivas. Por quê? Porque elas vão ser iniciadas por pronomes relativos, tá? Quais são os pronomes relativos? Eles podem ser variáveis ou invariáveis. Os invariáveis são que, quem e onde. E os variáveis o qual, cujo ou quanto. Por que o qual, cujo e quanto são variáveis? Porque eles podem ir para o plural, feminino e masculino, tá? Singular, plural, feminino e masculino. Então, por exemplo, eu posso falar os quais, as quais, cuja, cujos, quantas, quantos, certo? Vamos observar agora a oração subordinada adjetiva restritiva, que é aquela que restringe, que vai limitar o sentido do termo a que ela se refere, como você viu, que pode ser um substantivo ou um pronome. Desse modo, esse tipo de oração é indispensável para o sentido da frase. Além disso, ela não se separa, do termo antecedente por vírgula. Lembrando que termo antecedente é aquela palavrinha que vai vir antes do pronome relativo.
Igual no exemplo que eu coloquei para vocês. Paz que dure. Então, qual que é a palavra que vem antes do que? O substantivo paz. Então, ele está retomando o substantivo paz, tá? Ele é o termo antecedente, ok? Vamos ler um texto agora, né, que fala sobre a Biblioteca Nacional e procurar identificar alguma oração subordinada adjetiva restritiva nele, ok? Olha só, pessoal, nós vamos ler agora uma notícia que trata de uma exposição sobre o Rio de Janeiro e procurar, né, identificar alguma oração subordinada adjetiva restritiva. Vocês podem acompanhar a leitura em casa, na página 50 e 51, capítulo 10, ok? Passado, futuro e imaginário do Rio estão em exposição na Biblioteca Nacional. Gravuras, ilustrações, cartas, mapas, fotografias, charges e partículas de um rio que já não existe. Registros de ideias urbanísticas que nunca saíram do papel e de intervenções que trazem de volta o que um dia foi destruído. Essas e mais de 200 peças estão na exposição Rio 450 anos, uma história de futuro, na Biblioteca Nacional Centro do Rio, como parte do calendário de comemorações pelo aniversário da cidade. O curador da mostra, Marco Lucchesi, explicou que as peças escolhidas buscam expor o Rio como uma cidade que sempre apostou no futuro. Abre aspas. A ideia era pensar o Rio como grande personagem real, mas também uma cidade sonhada e projetada para o futuro, e, sobretudo, pensar a contemporaneidade, que daqui a pouco já é passado, por isso quase não vemos rostos nas grandes multidões ou anônimos. De obras raras a fotos de jornais, a história da cidade é contada por meio da arquitetura e do urbanismo, da vida política, religiosa, cultural e esportiva da população carioca. O desmonte do Morro do Castelo, a construção da Avenida Presidente Vargas, a demolição da Avenida Perimetral estão impressos na mostra. Para o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Renato Lessa, as constantes mudanças na paisagem urbana da cidade, explicitadas na exposição, refletem uma cidade que sente saudade de si mesma. Abre aspas. Se formos ver as principais inovações que estão sendo feitas no Rio hoje, elas são de restauração, com paisagens que estão sendo devolvidas com a demolição da perimetral e o bonde que está voltando. Então, essa exposição é um convite para uma imaginação que é projetiva, de pensar a cidade para o futuro, mas também prospectiva, de pensar quantas possibilidades já abrigamos na história da cidade, diz Lessa. Ele ressalta que a exposição também fala da própria casa. Inaugurada em 1810, a biblioteca é uma das maiores do mundo, de reconhecimento internacional, mas também é uma biblioteca carioca. Parte da história da biblioteca se confunde com a da própria cidade. A ideia da exposição, então, é mostrar o rio da biblioteca e, ao mesmo tempo, a cidade dando sentido à biblioteca que guarda um material que nos ajuda a refletir sobre o que a cidade foi, deixou de ser e ainda pode ser. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, participou da abertura da exposição. Ele lembrou da infância no Rio e lamentou as mudanças geradas pela especulação imobiliária e a ganância. Para ele, o tema da exposição aborda um dos desafios das cidades brasileiras, que é o resgate dos espaços públicos. Os automóveis tomaram conta da cidade. As ruas já não são mais nossas e, por extensão, os espaços públicos, as praças, esse conjunto de territórios de convivência e afetividades que sempre marcaram o povo brasileiro. Não podemos projetar um futuro para o Brasil permitindo que um território onde vivem mais de 90% do povo seja tomado pelo capital especulativo, declarou o ministro. Então, essa reportagem é da Flávia Vilela, né? Foi publicada na EBC, Passado, Futuro e Imaginário do Rio, né? Agora eu quero que vocês tentem identificar alguma oração subordinada restritiva, tá? Adjetiva restritiva, aí na página 50, ok? Olha lá, pessoal, no seguinte trecho do texto, o curador da mostra, Marcos Lucchesi, explicou que as peças escolhidas buscam expor o Rio como uma cidade que sempre apostou no futuro. A oração que sempre apostou no futuro, que está grifada aí, estão vendo? Restringe o termo cidade. Acertaram? Vocês tinham conseguido identificar? Observe que Lucchesi, ele não está falando de uma cidade qualquer, mas de uma específica, a que sempre apostou no futuro. Então, esse é um exemplo de adjetiva restritiva, certo? É importante vocês perceberem que não há presença da vírgula, né, aqui. E há o uso do pronome relativo que, ok? Vamos observar agora, em um outro texto, a oração subordinada adjetiva explicativa, ok? Olha lá, pessoal, nós vamos ler agora um texto sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro e observar se há orações subordinadas adjetivas e explicativas nele, ok?
Prestem bastante atenção e acompanhem aí na página 52, capítulo 10. Museu Nacional discute acordo de colaboração com a Itália. Como especialistas italianos podem colaborar na recuperação de peças do Museu Nacional, que foi destruído em um incêndio em setembro do ano passado, é o tema do Simpósio Internacional O Museu como Laboratório, Memória, Sustentabilidade e Inovação, que ocorre durante todo o dia de hoje. O evento é uma iniciativa do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Bens e Atividades Culturais da Itália. O objetivo é discutir a gestão do patrimônio cultural, material e imaterial com técnicos brasileiros. Pela manhã foram apresentadas as experiências italianas na recuperação e na conservação dos acervos do Parque Arqueológico de Herculano e do Museu Arqueológico de Nápoles. Cidade da província de Nápoles, Herculano é vizinha a Pompeia, ambas soterradas no ano de 79 pelas cinzas e lavas de uma erupção do vulcão Vesúvio, o que preservou a cidade e os corpos dos moradores que morreram na cidade do Império Romano. As escavações no local começaram no ano de 1738 e foram encontradas amostras da vida romana do século I, com detalhes do cotidiano, como objetos de cozinha e afrescos nas paredes. A vice-ministra italiana de Cultura, Lúcia Borgonzoni, disse que o protocolo de intenções é uma demonstração de solidariedade italiana com o povo brasileiro e a vontade de ajudar na recuperação de um acervo tão importante como do Museu Nacional. Olha que imponência, né, gente? Olha essa imagem. Cultura italiana no museu. A vice-ministra disse que a cultura italiana estava presente no museu por meio da coleção Teresa Cristina, com peças greco-romanas trazidas pela imperatriz esposa de Dom Pedro II, que era natural de Nápoles. Lúcia explicou que também está sendo tratado o empréstimo de obras do patrimônio italiano para o Museu Nacional, com a possibilidade de abrir uma exposição no Instituto Italiano, antes mesmo do prédio do museu ser restaurado. O diretor do museu, Alexander Kellner, disse que ainda não foi fechado nenhum acordo com a Itália. Ele disse que a instituição precisa recompor seu acervo e que o Brasil deve reconhecer os erros que cometeu com o Museu Nacional e corrigi-los para merecer doações de obras. Abre aspas. Não adianta a gente querer pedir para países fazerem doações de material sem assumir a responsabilidade por esse material. O Brasil errou, não estamos bem na fita, porém temos agora a oportunidade de repensar tudo isso. A negligência com relação à instituição Museu Nacional é conhecida, é sabida, e não é de um governo único. São de vários governos no passado. Aconteceu, é uma tragédia. Agora essa oportunidade não podemos perder de mudar essa história e aprender com esse erro. Então esse texto é da Akemi Nitahara, não é? Saiu a publicação na Agência Brasil, e eu quero que vocês tentem agora identificar uma adjetiva explicativa, lembrando do uso da vírgula e do pronome relativo, ok? Vamos lá? Olha lá, pessoal, identificaram? Perceberam que logo no início do texto tem lá uma adjetiva explicativa? Observem o que eu grifei aqui, olha, em vermelho, estão vendo? Ela está isolada pelas vírgulas, né? Que foi destruído em um incêndio em setembro do ano passado. Ela está colocada após uma vírgula, sendo separada do termo a que se refere, que é o Museu Nacional. A informação que essa oração fornece é dispensável ao sentido essencial da frase, que seria compreensível se fosse somente assim, olha só. Como especialistas italianos podem colaborar na recuperação de peças no Museu Nacional, é o tema do Simpósio Internacional. O museu como laboratório, memória, sustentabilidade e inovação. Se eu retirar a frase, né, a adjetiva explicativa, ela não faz falta, ou seja, ela é dispensável. É diferente da restritiva, que é indispensável para o entendimento do texto, certo? Olha só a diferença que o uso de uma vírgula faz no entendimento de um texto, não é? A vírgula, como já coloquei para vocês, ela não é apenas uma pausa na respiração, né? Ela tem valor semântico, sintático, ok? Então, na explicativa, nós vamos entender que o adjetivo aplica-se a todo o grupo e tem a vírgula. Então, observem. Os políticos, vírgula, que são corruptos, vírgula, não merecem o respeito da população. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou generalizando. Por conta do uso da vírgula, dá-se a entender que todos os políticos são corruptos. Agora, se eu retiro a vírgula, eu aplico esse adjetivo apenas a uma parte do grupo e não há a presença da vírgula. Por exemplo, os políticos que são corruptos não merecem o respeito da população. Então, aí nesse caso, somente aqueles que são corruptos que não merecem o respeito da população.
Entenderam a diferença da questão da vírgula? Não é só uma pausa, ela tem um valor semântico, ok? Para encerrar, então, olha só, um resumão sobre as subordinadas adjetivas. Então, a subordinada adjetiva restritiva, ela vai se ligar à oração principal através de pronomes relativos, não é? Ela vai ter função sintática no período composto de adjunta de nominal, tanto a adjetiva restritiva quanto a explicativa, tá bom? A diferença entre uma e outra é que a restritiva não se separa da oração principal por pontuação, ou seja, não tem vírgula, né? Ele vai diferenciar dos outros, e a explicativa ela vai se separar da oração principal por meio das vírgulas, tá? E vai indicar uma característica que já é própria do ser, ou que generaliza o antecedente. Certo? Diferente da restritiva, que vai se referir apenas àquele ser ou àquele antecedente. Tudo bem? Um beijão, até a próxima aula. Façam os exercícios, tá? Tanto de aplicação quanto os propósitos referentes a esses módulos, ok? Fiquem com Deus.